Ao vivo e a cores, então, DJ. Muito boa tarde para você que nos ouve aí. Eu sou o André Dunker e esse é o Papo de Quinta-feira. Você que está ligado à Nova 15, Rádio TV, TV Rádio. Hoje a gente está com uma surpresa, DJ. Que surpresa Hoje a rádio está internacional, gente. Você tá brincando? Opa! Importado de fora, de longe, de muito longe. Talvez eu tenha aqui dificuldade em pronunciar o nome, vocês vão me corrigir. Eu quero que todos aqui prestem muita atenção no meu convidado, que é o Itian. Falei certo? Isso mesmo. Eita, coloca bem pertinho aqui, Itian. Sim. Olha só, a gente vai bater um papo hoje. Vamos falar sobre o poder do perdão, a importância do perdão. E o Itian tem uma história de vida muito interessante que eu acredito que vai ser muito rica nesse nosso bate-papo de quinta-feira. Vamos lá, quem está se conectando agora, quem está nos acompanhando já, por favor, compartilha, né? Pega o nosso link aí, divulga, nos ajude a fazer esse mundo aí um lugar ainda melhor, porque a entrevista hoje vai ser sensacional. Vamos lá, DJ, deixa eu perguntar para você, DJ. Você já teve problema, DJ, de se decepcionar com alguém, DJ? Ah, já. Quem nunca teve, não? Tá vivo é entrar em conflitos, né, DJ? Sim, sim. Sempre. Tian, já teve problema de se ficar magoado com alguém, Tian? Sim, às vezes a gente fica, né? Às vezes fica, né? Sim, claro. E é sobre esse assunto, né? Sobre a importância de liberar perdão que eu quero falar com vocês hoje e a gente vai conduzir essa nossa conversa. Sim. Eu gostaria muito que você se apresentasse para os nossos ouvintes aqui, falando um pouquinho de você. Sim, então meu nome é Itian, como você falou, né? Itian. Falei certo? Acertei. É isso. Poucas pessoas conseguem dizer meu Tá nome, né? Então, eu vim da Inglaterra, eu sou missionário, teólogo islâmico. Uau. Então, eu tirei meu curso de Inglaterra, curso de 7 anos, de teólogo e linguagem, teologia e linguagem. E eu sou da comunidade muçulmana Ahmadiyya. Nós acreditamos que a segunda vinda de Jesus, de Messias, já chegou. Já chegou? Já chegou. Uau. Nós acreditamos que o Jesus veio aqui para mostrar o caminho, para mostrar o... Uau. Mas Deus tem todo o poder. Deus é o rei, né? Ok. Nós somos criaturas de Deus. Nós acreditamos que Deus tem poder de perdoar. Que é o que a gente vai falar agora. Exatamente. E qual a sua idade? Então, eu tenho 27 anos. Jovem, olha só. É, mais ou menos. Jovem de tudo. E eu estou aqui há 5 meses, 6 meses, mais ou menos, né? Aqui em Brasil. E estou viajando para o estado de São Paulo para visitar nossos membros de nossa comunidade muçulmana Ahmadiyya. E porque um dos objetivos de minha visita aqui é tipo pessoas não têm conhecimento sobre Islã ou são mal informados. Tem um preconceito, Tem né? preconceito, lá está. Pessoas têm medo de falar sobre muçulmanos ou islamismo. Em primeiro lugar, vou explicar qual é a diferença. Aí está. Os muçulmanos, o islamismo é uma religião universal, que foi fundada 15 séculos atrás por nosso profeta Muhammad, paz e bênçãos de Deus tenham com ele. Então, ele trouxe um livro sagrado, o Alcorão. Okay. Podem dizer Bíblia dos muçulmanos, Okay. né? Então, depois do falecimento dele, começou o sistema do califado, depois, estou a falar de 15 séculos atrás, né? Ok, é bem antigo, né? Bem antigo, exatamente. Só que depois ele tinha profetizado que virá um reformador no meu povo, os muçulmanos. Então, nós acreditamos que ele já chegou, que é o Messias prometido, que é o reformador prometido, 130 anos atrás, Uau. na Índia, que é Mirza Ghulam Ahmad. Gente, os nomes complicados para decorar, né, DJ? Demais, demais. Então, agora vou falar sobre a pergunta que você... Sim, então, quem são os seguidores dessa profeta Muhammad, paz e bênçãos de Deus tenham com ele? São chamados muçulmanos, ou muçulmanas, né? Ok. Como os seguidores do cristão são chamados cristãos. Da mesma forma, são muçulmanos que seguem islamismo. Ok. Islamismo no Islã são 5 orações diárias que é obrigatório. Uau. Que um crente deve rezar. Depois temos várias outras. São 5 pilares, nesse caso no Islã. Em primeiro lugar, é declarar a fé,
que não tem nenhum Deus senão Allah, o Deus único. Okay. Que é o Deus pra gente. Exatamente. E nós acreditamos que o Muhammad também era mensageiro de Deus. Okay. E depois temos 5 orações diárias, como eu falei. Depois temos... Aquilo que a gente vê na TV, de pegar o tapetinho. Exatamente, exatamente. E depois temos contribuições, né? Contribuir, fazer, dar tipo, ajudar outras pessoas, né? Uau. E depois temos peregrinação e jejum. Temos um mês completo parecido para fazer jejum. Mês do Ramadã. Então, esses são 5 pilares do Islã que um crente deve fazer. Okay. Então, os seguidores, os crentes que fazem essas coisas, são chamados muçulmanos ou muçulmanas. Ok. Sim. Então, nós somos seguidores não só do Muhammad, que foi quem fundou o islamismo, mas somos seguidores desse Messias prometido também. Entendi. Então, somos muçulmanos ahmadis. Exatamente, somos ahmadis porque acreditamos no reformador também. Então, ele trouxe uma teoria que nós acreditamos que é uma crença, né? Ele falou que Jesus veio para mostrar caminho, para mostrar luz. Okay. E depois, quando pessoas sabem, para pessoas souberem que há 2 caminhos, bons e maus. Okay. Então, depois é por pessoas. É dever das pessoas é que eles seguem bom ou mal. Se posicionar. Exatamente. Porque o Deus tem todo o poder de perdoar. Se pessoas errarem, se pessoas fazem alguma coisa mal, se pessoas fazem pecado, é o rei. É rei dos reis. Ele pode perdoar. Tá, então segure que eu quero fazer uma pergunta para você. Até porque o tema de hoje, né, é falar sobre a importância da gente liberar perdão para as pessoas. Exatamente. Né? Na nossa cultura aqui, né, no cristianismo, a gente vem da educação de que a gente recebe perdão. Sim. Né, e que a gente deve levar o perdão. Né, tanto que existe uma passagem lá que acho que é João, né, que chega para Jesus e fala, ó, me ajuda aí, DJ, se eu não vou me perder na frase. Que acho que é João, chega para Jesus e fala, quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí ele fala assim, 7 vezes, né? E aí Jesus fala, não, 7, quantas vezes forem necessárias? 7 vezes 7 vezes 7. A pergunta que eu te faço, como que é encarado, não só a nível de religião, tá? Uhum. Eu quero até tirar um pouco do foco de religião, mas trazer para o nosso relacionamento. Sim. Como que é encarado o perdão para vocês? Então, nós acreditamos, eu vou sempre puxar um pouquinho para a religião, porque é profundo, né? Fé é muito profundo. Nós acreditamos que quando você tem fé no Deus, você tem crença no Deus, aí você pode perdoar também, porque aí você tem alguns atributos de Deus também no seu coração. E como Deus é maior perdoador, isso a gente reflete. Exatamente, reflete nos nossos atos. Se uma pessoa, como Jesus próprio também falou, se alguém bater no face do rosto, vira outro. Né? Isso quer dizer o quê? Perdoar. Né? Mas hoje em dia nós vemos que se você está andando e alguém quer ultrapassar do carro e está a fazer alguma coisinha má, você continua a buzinar. A ira vem, né? E a perde sua... Perde a razão. Né? Exatamente. A verdade é o seguinte, o perdoar, gente, o que a gente traz como cultura do desenvolvimento humano? Perdoar não é um ato só de bondade. Eu falo que perdoar é um ato de inteligência. Exatamente. Né? Porque não é que eu vou perdoar você, né? Eu vou não me permitir fazer com que aquilo que aconteceu faça mal dentro de mim. Exatamente. Inclusive, existem estudos, né, que dizem que o nosso DNA, DJ, foi programado para a gente viver 120 anos. Porém, por conta do mau gerenciamento da inteligência emocional, por não sabermos fazer essa gestão das emoções, a gente se entope de mágoa, né? 70% do meu corpo é água. Então, mágoa é água podre, água ruim dentro do meu corpo. Os estudos dizem que a gente vive 50 anos a menos por conta das mágoas que a gente convive. Exatamente. Né? Ou seja, alguém foi lá, fez alguma coisa que você não gostava. Eu falo que o perdão, né, ele é uma linha que é ultrapassada quando a minha expectativa, por seja qualquer coisa, não foi atingida. E aí dentro de mim vira uma coisa doida, que eu me magoo, fico com raiva, né? E vamos lá. Quando a gente fala de perdão, né,
a gente entende que o perdão, até para que eu possa... Vou entrando já em religião, né? Para que eu possa entrar em comunhão com Deus, eu preciso estar em perdão com os meus irmãos, né? Como é que é encarado isso para vocês? Por exemplo, se eu não perdoei, né? Vamos imaginar casal aí que teve uma discussão, a esposa brigou com o marido, né? Na nossa cultura, ninguém pode se deitar se não tiver de bem, né? Como que é encarado isso na tua cultura? Na minha religião, então nós acreditamos que nós todos somos criaturas de Deus. Okay. Então, se nós queremos ter relação ou proximidade de Deus, precisamos de tratar bem as criaturas de Deus. Precisamos de perdoar. Como você tem um amigo, né? Um amigo bem próximo. Tá. Deu uma mancada comigo, vamos imaginar. Não, mas eu vou falar de outro exemplo um pouquinho. É um amigo bem próximo e você vai tratar não só com o amigo bem, mas com os relativos deles também, com os parentes deles, com os animais. Mesmo você vai adorar o animal dele, porque é do amigo. De mesma forma, você vai tratar dos seres humanos de boa forma, porque você quer aproximar de Deus. Uau, olha que legal. Né? Entendeu esse ponto, entendi. Está tudo conectado, é uma exatamente, conexão, né? Exatamente. Aí, se você quer ter relação com Deus, se você quer ter paz no coração, então você precisa tratar bem as criaturas de Deus também, tanto os animais como o ser humano. E para isso liberar perdão, né? Isso é a primeira coisa, tem que perdoar. Começa por aí. Exatamente. Porque todas as pessoas têm pontos bons, positivas e negativas. Está todo mundo querendo acertar. Eu costumo dizer que na inteligência emocional, né, na programação neurolinguística, a gente acredita que o ser humano, na maioria das vezes, ele não tem consciência do mal que está fazendo para o outro. Faz no piloto automático. Né? Eu vou dar um exemplo. Na nossa língua nós temos um provérbio. Se você vai ver as falhas das pessoas, ou vai encontrar... Só você que vai ser sozinho que não vai encontrar na si próprio as falhas. O resto, todo mundo, você vai encontrar falhas neles. Só não se enxerga em si. Exatamente. Uau. Então, nós temos que olhar para pontos positivos, para coisas boas, né? E só assim é que vai se tornar mais fácil para nós perdoarmos. Porque se eu tenho consciência que você fez tantas coisas boas comigo, e se você errar, ou se vamos ter uma pancada aí, eu vou relembrar essas coisas boas de si. Aí vai ser bem mais fácil para mim perdoar. Perdoar, exatamente. Assim, gente, o que eu gosto de falar da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você vai esbarrar nas frustrações. Né? Geralmente, o ser humano tem baixíssima tolerância à frustração. Né? A gente gera muita expectativa no outro. E esse excesso de expectativa leva, muitas vezes, a gente criar, né, decepções, desilusões. Em alguns casos, existem decepções que levam as pessoas a carregarem mágoas, né, gente? Eu, como sou terapeuta, eu acompanho pessoas que, de repente, tiveram um problema há 15 anos atrás. E eles ficam remoendo aquilo. Remoendo. Alguns são até tementes a Deus, né? Entrando já nessa questão. Sim. Estão com a Bíblia debaixo do braço, falam algo, mas não conseguem viver. Não tem prática. Não pratica. Então, assim, para quem está ouvindo a gente, DJ, como é que está no nosso Face aí? Né? Às vezes alguém tem alguma pergunta. Eu gosto de falar o seguinte. O perdoar, gente, ele precisa ser um gesto de inteligência. Né? Eu costumo entender nas pessoas que geralmente a pessoa tem dificuldade em liberar perdão porque ela quer punir o outro e ela acha que não perdoando ela vai punir o outro. E, na verdade, é um ato de burrice, né? Quando eu libero perdão para outra pessoa, eu estou dizendo para ela, cara, comigo, você não fez mal para mim. Você fez mal para você mesmo. Porque quem vai pagar o preço disso não sou eu, é você mesmo. Né? E aí eu queria saber como é que a tua religião encara, né, essas pessoas. Porque tem muita gente que faz, né, na maldade, tem muita gente que faz consciente. Como lidar com isso aí? Então, nós acreditamos que... Ou melhor, tem céu e inferno? Sim. Nós acreditamos que há paraíso também e inferno também. Tá. Mas isso é tipo um hospital para tratar só. Uau. Porque cada pessoa que tem mal, tem bom também. Uau, olha que legal. Só que bom é tapado por mal. Uau.
Aí só precisa de um pouco tempo no hospital, no inferno, para for tratado. Põe uma vírgula aí, ó. Pegando uma carona, DJ, no que ele está falando, é assim, ó. Uma das sugestões que a gente dá como terapeuta para curar, né? Porque tem pessoas que elas ficam muito ressentidas, né? Eu também entendo, né? Que aquilo que para mim eu banalizo como sendo uma frescura, para o outro dói muito. E uma das sugestões para que aquela dor, né, faça o caminho e possa se transformar em perdão é realmente tentar tirar o foco do que aconteceu e buscar algo de bom que a pessoa tem. Essa semana, bem rapidamente, eu estava num evento aí e uma pessoa que estava conversando comigo, ela falou, olha, eu tive um episódio onde tal pessoa traiu a minha confiança e me denunciou num órgão de fiscalização. Na hora a pessoa ficou muito irada, ficou com muita raiva. E aí, conversando com essa pessoa, eu falei, olha, fulano, você tem todo o direito de ficar chateado, não foi justo, não foi honesto o que a pessoa fez, mas vamos entender o seguinte, se você ficar relembrando disso, remoendo isso, o outro, ele fez a maldade e saiu, talvez nem tenha mais consciência de que te prejudicou, e você vai ficar aqui, ó. Exatamente. Que tal pegar aquele mágoa que você vai ter. E vai matar você, exatamente. Né? Que tal pegar isso que aconteceu e transformar num aprendizado? Porque eu penso o seguinte, ó, tudo que as pessoas me fazem, eu tenho duas escolhas. Ou eu pego aquilo e interpreto como mal, ou eu entendo que a pessoa fez com os recursos que ela tinha, ou eu transformo aquilo em aprendizado. É aquilo, né? Fazer graça da desgraça. Exatamente. Né? DJ, conta pra mim, DJ. Como é que o pessoal tá aí na internet aí? Ó, Cirlei Dogado. Eba! Matusalém Fernandes. Bora lá, super ser humano, esse André. Eita, saudade desse povo. Ó, a Cirlei e Matusalém são nossos aqui, ó, fiéis aqui, ouvir a gente, né? Um abraço pra eles lá, viu? Clarice Favareto, boa tarde, André. Opa, boa tarde, Clarice. E ela dando boa tarde ao boa tarde. Nosso convidado. Que a gente tem que falar o nome. Vamos tentar falar. Itiam. É chique demais esse nome. Itiam, e deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pergunta até redundante, né? Sim. Você já teve dificuldade de perdoar alguém? Como eu falei, sempre eu vou puxar religião, Deus, né? Como eu acredito que se você... aquele que você tem aquela palavra, se você pratica aquela palavra, fica mais fácil. Vai ser tudo mais fácil, vai tornar tudo mais fácil. Porque aí, como eu falei, vão refletir os atributos. A gente sai do julgamento. Exatamente. Né? Porque eu já sei que eu vou perdoar, eu vou fazer isso tudo só por causa de Deus. Mas, Tian, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu estava me preparando para esse bate-papo, e aí lá na internet, DJ, não sei o que eu digitei lá de perdoar, e eu vi uma mensagem, uma história. Eu acho que já deve fazer uns 10 anos que aconteceu aqui no Brasil. De um assalto que aconteceu, onde os assaltantes, no desespero, levaram o carro da família com uma criança dentro do carro. Essa criança, ela ficou amarrada pelo cinto de segurança e ela foi arrastada por 7 quilômetros e morreu. E aí, qual que é o grande, né, o impasse? É muito fácil eu falar de perdão aqui, quando de repente eu tive um prejuízo financeiro, mas que eu fui lá e trabalhei e reconquistei. É muito fácil eu falar de perdão quando eu tive, né, algo que é mais fácil de eu tampar, né? Então, assim, eu acho que o perdão, eu costumo falar que assim, o perdão, ele é uma questão de inteligência, mas eu só vou conseguir liberar perdão se eu sair da questão humana e ir para o divino. Exatamente. Porque eu acredito que fala que perdoar é humano, né? Eu não sei se é humano. Acho que tem que ter uma conexão muito grande, porque como é que você vai falar para uma mãe, para um pai desse, ó, perdoa uma criança de 7 anos, hein? Sim. Né? Então, é isso. DJ, temos perguntas lá? Hoje é quinta-feira, taxa chuvosa, né, DJ? Aqui em Piracicaba tá chovendo, não sei como é que tá ali fora. Pergunta ainda não, mas a Clarice Favareto disse o seguinte, que sotaque lindo. É chique demais, chique. Parece aqueles atores de novela, né? Parece mesmo. E um menino novo, né? Quantos anos? 27 anos. Ele lembra o Gianecchini, de barba. Sim. Lembra o Gianecchini. Ó, a Clarice está perguntando, mas nem todos perdoam. Clarice, de novo, perdoar é uma questão de inteligência. Né? O outro vem aqui, deposita o mal que ele tem, ou às vezes nem é na maldade, é na ingenuidade. Cabe a gente pegar aquilo e ficar remoendo ou simplesmente virar a página, se conectar com algo superior, né?
O que nós precisamos é controlar as nossas emoções sempre, porque perdoar é uma coisa bem difícil. Nós podemos falar que, né, devemos perdoar, devemos fazer isso, mas depois quando a situação, né, quando cria uma situação, aí é que fica mais difícil de perdoar. Sim. Aí as nossas emoções vão de, tens que vingar, tens que fazer isso. Aí que nós precisamos de controlar as nossas emoções e praticar aquela palavra que nós fizemos. Vamos perdoar, vamos fazer isso, né? Porque nós, na religião islâmica, nós acreditamos que esse mundo todo é um exame, é um teste. Olha que legal. Expiação e prova, né? E o resultado vamos receber no dia do julgamento. Olha que legal. Aqui, se a gente recebe alguma coisa, alguma recompensa, se tem carro, isso tudo é uma prova. Como é que você trata disso? Olha que legal. Então você vai ter resultado só no dia do julgamento. Vai plantar aqui e vai colher lá na frente. Exatamente. Né? Exatamente. E outra coisa interessante, pessoal, é que perdoar, se a gente for ver na língua portuguesa, é um verbo, né? Que eu tenho que conjugar ele, né? Então, é ação. Perdoar, eu penso que a gente tem que tirar ele da boca e agir mesmo. Agir mesmo, exatamente. Como eu falei, tem que praticar aquele verbo, aquela palavra que você falou, né? Porque aqui sentando, né, falando sobre perdoar, é muito fácil. É muito fácil, né? Mas quando há uma situação é que fica mais difícil. No desenvolvimento humano, né, a gente trabalha em parceria, a gente entende que é concomitante, né? Eu tenho que ter espiritualidade, eu tenho que seguir a ciência. No desenvolvimento humano, a gente acredita que em alguns conceitos para se perdoar. Então, a primeira etapa do perdão é entender que aquilo não foi pessoal. Sim. De novo, as pessoas que nos acompanham já devem estar um pouco familiarizadas com o nosso vocabulário. Cada um transborda aquilo que tem sobrando. Né? E aí que está um grande conflito. Né? Eu, como ser humano, acredito que todos aqui, olha que legal, tem que ter a mesma crença, a mesma cultura, o mesmo gosto, o mesmo... E não é assim. Né? Eu acho que a grande beleza é eu conviver com a tua diferença. A gente é irmão, a gente Exatamente. Branco é branco no Japão, é branco nos Estados Unidos, é branco em qualquer lugar. Né? Então, eu penso que o primeiro passo é esse, a gente entender que seja lá o que fizeram com você, seja lá o que estão fazendo com você, é difícil de entender, tá? Num primeiro momento. Não é pessoal, a pessoa está transbordando o recurso que tem. E aí compete a eu, que estou sendo agredido, que estou sendo sei lá o quê, dar um novo significado. Número 2, entendi que não é pessoal. Em alguns momentos, a gente precisa falar que doeu, falar que ficou chateado. Tem muita gente que não fala. Né? Ou melhor, que fala, virei a página, está perdoado. Mas o ser humano, ele tem a necessidade de transbordar. Feliz Dia Novo! Seu momento de inspiração, momento de... Né? Porque aquilo que eu não coloco para fora, vai dentro de mim reverberar. Sim, exatamente. Né? Gente, vamos para um rápido intervalo, DJ, é isso? Coisa de 10 segundinhos, nem isso, dá um pouquinho mais do que isso. E se alguém quiser fazer alguma pergunta para a gente, eu estou curioso, tem perguntas aqui, eu quero saber como é que você veio parar aqui. Vamos para o intervalo rapidão e quem tiver perguntas, por favor, compartilhe com a gente, tá bom? Esse é o bate-papo de quinta com o nosso amigo, que eu vou ter que fazer uma fono para decorar esse nome, Ichan. Isso. Ichan, e fala para mim uma coisa. Você teve esse chamado seu, né, para virar um missionário, com que idade você teve isso? Isso que estava a contar com o DJ antes, né? É que nós dedicamos nossa vida antes de nós nascermos. Uau. Minha mãe, meu pai, nesse caso, dedicaram a minha vida antes de eu nascer. Só que naquele momento eu não sou nascido e não tenho consciência. Né? Então, aos 15 anos, nós retomamos essa decisão. Se eu quero continuar a dedicar a minha vida ou não. Uau! É livre isso, então? Exatamente. Então, aos 15 anos, eu retomei essa decisão de continuar a dedicar a minha vida. Uau! Aí, aos 18 anos, eu entrei no curso na faculdade, na Universidade de Teologia, e tirei curso de Teólogo e Linguagem, aos 25 anos. Ok. Que é o curso e tem irmãos? Sim, eu tenho outros irmãos, somos 4 irmãos. Minha irmã mais nova é médica e trabalha em Londres. E depois o meu irmão e depois minha irmã mais nova. Agora, mas aceitar esse chamado, o aceitar o chamado, ele é algo
pessoal, não há interferência da família. Em primeiro lugar, por que a mãe e pai dedicam-se, o filho tem que retomar essa decisão? Então, porque... O dedicar é perguntar isso ou não? Não, dedicar é tipo... como se fosse ofertar, não? Exatamente, ofertar nossa vida por esse objetivo, por esse motivo de chamar pessoas para Deus. Uau! Entendeu essa palavra agora, né? Então, por que a mãe e pai, como estava a falar, que dedicam, ofertam ao seu filho nesse caminho? Se o filho tem que retomar a decisão. Porque para eles terem essa noção no mente e para educarem dessa maneira, que quando você vai ser crescido, vai ser um multiplicador. Exatamente. E agora, nesse caso, nasceu meu filho, né? Há 3, 4 meses. Ela tem 4 meses. Então, nós também dedicamos vida dele, antes dele nascer. Agora, aos 15 anos, ele vai decidir se quer continuar com essa dedicação ou não. Que é o trabalho missionário. Exatamente. E o trabalho missionário, ele é masculino e feminino? Então, nós acreditamos que esse dedicar vida pode ser tanto para mulher para homem. Sim, isso tanto faz, porque esse é um esquema de Vakfenol. E traduz. Traduz quer dizer que é dedicar vida dos filhos, né? Para o caminho de Deus. É mais ou menos isso. Então, agora minha irmã também é assim. Só que, no nosso caso, nós não temos só dedicados missionários, mas médicos, engenheiros e outras profissões também. Agora, da nossa comunidade, há muitos hospitais na África ou nos outros países. Por exemplo, em Guatemala também temos um hospital. Uau. Então, essas pessoas, de alguma forma vão lá e ajudem, né? Ok. E que não tem, se você vai lá e vai... Não há um vínculo. Entendi. Exatamente. Então, por exemplo, há muitas mulheres médicas que estão trabalhando nos hospitais de comunidade. Então, é isso. Mas os missionários, nós acreditamos que esse curso de missionário é só para homens. Ok. Mas mulheres também têm uns cursos, mas são temporários. E deixa eu perguntar uma coisa. Em algum momento dessa tua transição, acho que até para a gente linkar com a pauta, você sofreu algum tipo de preconceito? Algo que realmente... Como eu posso explicar? Algo que não é testar a tua fé, mas que, por exemplo, assim, que você foi agredido, que você foi achincalhado e que você teve que exercitar o perdão? Agora, hoje em dia, todos os dias que eu faço esse trabalho do missionário, eu recebo vários tipos de pessoas. Há pessoas que são bem recebidos, há pessoas que não querem receber, e há pessoas que xingam, dizem que esse trabalho não pode ser feito aqui. Eu tive várias experiências, mesmo que ficando aqui em Brasília há 5 meses, mas eu estava divulgando mensagem. Nós acreditamos que a segunda vinda de Jesus já chegou, né? Eu estava no Rio de Janeiro. E eu estava divulgando isso e tenho uma carrinha também com foto do fundador da comunidade e dizendo baixo que a segunda vinda de Messias já chegou. Nossa, vai vendo que é a confusão que vai dar. Então, eram dois rapazes, né? Estavam lá e levaram um panfleto de mim e leram e depois eles começaram a discutir. E depois eles me falaram, você está aqui. Mas se você fosse perto de alguma comunidade aqui no Rio, eles iam tirar logo, eles iam dar bala logo para você. Iam matar a você. Você não pode pregar isso aqui. Então eu falei a ele, com calma, né? Por quê? Mas por quê? Ele disse que nós temos respeito de Jesus. Mas eu falei, você tem respeito, eu também tenho respeito. Mas não foi isso que Jesus ensinou, que você está dizendo. Ele disse, não, eu não estou seguindo ensinamentos, mas eu tenho amor por ele. Mas eu falei com ele, melhor maneira de mostrar amor por alguém é seguir a ele, seguir ensinamentos dele. Então, Jesus andou a perdoar todo mundo, né?
Mas agora os seguidores, não estou falar, não estou generalizar, não estou generalizar, né? Como eu falei no início, há gente muito boa, bem recebida, mas como você falou, você pediu algum exemplo, então estou mostrando isso. Mas a maioria das pessoas são bem acolhidos, porque eu também não estou a obrigar ninguém a acreditar, eu só estou dando informação, panfletos para terem informação, quem são, porque quando eu dou panfletos, a maioria das vezes pessoas têm aquela ideia que são preconceito terrorista, né? Exatamente. E quem, vamos falar agora para a galerinha aí, personalidades que são adeptos à tua religião. Tem alguma personalidade, DJ, que você lembra aí? Nossa, que eu lembro não. Eu lembro de um filme, não sei se eu vou falar besteira, hein, de um boxeador. É uma série que tem lá na American Prime. Tem um boxeador lá. Eu não vou me arriscar a falar o nome para não passar vergonha. Mas existe, por exemplo, celebridades hoje que são adeptos a essa religião? Nós, tipo... Essa é uma pergunta assim bem... capciosa, né? Há assim, autores, essas coisas muçulmanos, isso tudo aqui, mas eu acho que religião é bem diferente do que essas coisas, né? Uau! Porque para nós... a religião só serve para chegar até Deus. Para que serve religião? Exatamente. Para que vem profetas? Para mostrar luz, para mostrar o caminho, que esse caminho vai até o Deus. Religar até o Deus. Ter uma relação de ser humano com Deus. Então, essas todas coisas são do mundo. Mas o maior objetivo do ser humano em primeiro lugar, é ter relação com Deus. Assim é que pode ter paz e tranquilidade no coração. Eu não estou dizendo que pessoas devem parar de fazer coisas mundanas, né? Okay. Nós temos um provérbio que dizem que a mão deve ser no trabalho e o coração com Deus, de Deus. Uau! Tipo, sempre que você está presente aqui no mundo, mas deve ter sempre uma ligação com Deus também. Deve ser maior que eu. Exatamente. É por isso inevitável, algumas coisas são inevitáveis. É por isso nós temos 5 orações diárias. Fazemos todos os nossos trabalhos, todas as coisas que nós devemos fazer, fazemos. Mas ao mesmo tempo fazemos 5 orações. E você nasceu sua filha? Filho. Vou fazer uma pergunta agora, sinuca para você, hein? Seu filho crescer, ele se apaixonar por uma pessoa que não é da tua religião, e aí? Um muçulmano pode se casar com outra religião. Por exemplo, no Alcorão está escrito que pode casar com outras pessoas de outra religião. Tá. Que legal, né? Porque geralmente nas outras tem muito preconceito, né? Nasceu numa, vai morrer lá, né? Olha que interessante. E pergunto para você, fica no Brasil até quando? Como eu falei antes também com o DG também, né? É que eu falei que tenho dedicado a minha vida. Eu vim aqui, fui o nosso chefe espiritual que me mandou aqui para visitar a comunidade. Demais disso. Ele me pôde chamar antes de vir para o Brasil, ele foi para a África para algum tempo. Foi ele que me mandou, foi ele que me chamou. Ele me mandou aqui, pode me chamar hoje, ou posso ficar aqui até 25 anos, 30 anos. Por exemplo, nós temos o presidente da nossa comunidade muçulmana Ahmadiyya aqui no Brasil, que é o Wassim Ahmed Zafar, e ele também é missionário. Ele está aqui há 28 anos quase. Pegou raiz já. E os filhos dele já foram nascidos aqui em Brasil. Okay. Ele mora em Petrópolis. Então, no meu caso, pode ser um caso assim, ou pode ser que ele me chama hoje para lá. Mas como eu falei, eu estou fazendo o meu trabalho no Rio de Janeiro para estabelecer comunidade lá. Tá. Então, relativo, né? Exatamente. O tempo vai ficar relativo. Exatamente. Isso nós não podemos dizer se eu posso sair ou não. Entendi. E está gostando de São Paulo? Eu gostei muito. Eu gostei de todo o Brasil. Gostei muito do Brasil. São, como eu falei, pessoas são bem acolhidas, pessoas são bem abertas, né? E eu gostei muito disso. Como eu também gosto de conversar, e pessoas também... E ele fala muito bem português, né? Fala. Caçarola. No Brasil é a primeira vez que você está, não? Primeira vez. Caçarola, fala melhor que eu português. Você foi para Portugal. Portugal. Também, né? Eu morei há algum tempo em Portugal, por isso falo um estoque de Portugal também, né? E a esposa vai junto com você? Aqui, sim, vai ficar aqui comigo.
Mas hoje, nesses tantos anos que você já viajou, a esposa sempre te acompanhou? Não, eu sou casado há um ano só. Casou um ano, tá Sim. jovem. Mas então agora, eu tenho 27 anos só. É jovem. Eu casei quando tinha 26 anos, né? 25, 26 anos. DJ, faça você agora a pergunta que não sai da sua cabeça. Eu dou cada uma no DJ. Tô brincando, DJ. E se, que nem, a sua esposa tá para chegar, aí te mandam para outro país, daí você vai, ela vai junto? Ela vai junto. Agora ela também tinha que vir aqui comigo, só que porque ela era grávida, né? Tá. E por causa da pandemia ela teve que ficar lá. Senão, já tínhamos pedido visto junto, tínhamos que viajar todos nós dois juntos aqui. Só que ela teve que ficar lá. Mas todos os então, olha só que todos os missionários que vão para outro lugar, né? Agora tenho um colega meu que está em Argentina, há outros colegas aqui que estão na Latinoamérica, aqui em todo lado, são com família, com filhos e esposa. Outra pergunta sinuca aqui. Como que é a relação de vocês com a matéria? Porque o que eu entendo, quando você abre mão, né? Você fala, você é missionário, vou captar pessoas, né? Eu imagino que você tem custos. Sim. Você precisa comer, você precisa dirigir, você precisa se hospedar. Como que a tua comunidade enxerga o teu trabalho e como que é feito a tua aposentadoria? Então, é tudo por comunidade, que ela é que faz isso tudo. Mas eu não tenho requisitos. Preciso de, como os profissões, né? Várias das profissões têm requisitos. Tem que ser esse salário mínimo, tem que ser assim. Não tem requisitos. Você tem formação acadêmica, você? Sim, eu sou teólogo e linguagem. Ok. Sim. Depois de acabar o meu ensino médio, eu entrei no curso de 7 anos e tirei esse curso. E todos, agora, por exemplo, nossa comunidade, como nós temos um canal de televisão também, que é internacional, e agora foi expandido em 8 canais. E temos rádio também na Inglaterra e vários rádios na África também. Esses todos custos estão oferecidos por próprios membros da comunidade, patrocinados porque nós, como eu, agora mais uma coisa interessante, um salário ou uma coisa que eu recebo, entre esse salário, 10% desse salário, você devolve. Eu faço doação. Que legal. E não sou eu, minha irmã. Isso não é obrigatório, né? É uma questão de consciência. Exatamente. Mas pessoas, quando têm fé lá dentro, né? Querem doar, porque querem amar os próximos, querem amar a criatura de Deus. Quer ver o trem ficar bom para todo porque mundo, né? não atrair muito coisas mundanas. Aí as pessoas, o que sobra das suas necessidades, elas doam à comunidade, fazem doação, contribuição. DJ, vamos ver se a gente fala ou não. Tem mais perguntas ali. Lucas? O Lucas dando boa tarde ao nosso convidado, a você. Obrigado, boa tarde. Opa, um abraço pro Lucas. Quem mais lá? É o Luquinhas, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você bem capciosa. Quando a gente olha no globo, olha para o mundo, né? Qual é o país que você acredita que está mais em zona de... que vai explodir? Que está mais precisando do teu trabalho? O Rio de Janeiro. Eu estou em Rio, eu preciso do Rio, né? Mas tem duas coisas, né? Uma coisa é que está a explodir, outra coisa é que precisa do meu trabalho. Mas a explodir, você está a falar de que senso? Tipo político? Por exemplo, quer ver? Ó, eu vou fazer uma visão, uma panorâmica. Sim. Quando a gente olha para o Canadá, olha para os Estados Unidos, olha para a África, a gente acredita que cada país tem as suas questões, né? Por exemplo, os Estados Unidos, acredito que é uma potência mundial. Sim. Estão muito ligados à matéria. Sim. Né? Aquilo que é sim, claro. mundo financeiro. Mais mundanos. Canadá também não é muito diferente. Só que se a gente olha para a África... É bem diferente. A gente vê e a gente entende que a África foi responsável pela riqueza de toda a Europa, né? Se a gente for olhar a história, né? E eles continuam desapegados à matéria. Aí a pergunta é um paradoxo. Eu olho para a África, que gerou muita riqueza para toda a Europa e que hoje não conheço pessoalmente, mas que está financeiramente, acho que não tão bem. E olho para os Estados Unidos. Qual desses dois países aí tem mais abertura? Todos precisam, acredito. Mas quando você olha, esse país aqui está mais sensível, isso aqui é uma bomba relógio, as pessoas perderam a fé, as pessoas perderam
né, o propósito. Qual país você acha que perdeu o propósito? Então, eu acho que o ser humano tem que ter ligado com alguma coisa, sempre. As pessoas que estão viradas para o mundo, com matéria, como você falou, elas já estão ligadas com alguma coisa, né? Tá. Mas as pessoas que não têm esses recursos mundanos já estão mais abertos mais avançados, para receberem alguma coisa. Entendi. Por exemplo, eu falo do povo da África, né? Como eles não têm assim recursos muitos, aí são mais abertos, são mais ligados com religião também. E se a gente dá a nossa mensagem, eles são mais mais abertura. São mais abertos e dão resposta, né? Dão um retorno. E quanto tempo você ficou na África? Eu fiquei 1 mês e meio, mais ou menos. Pouco tempo, né? Sim. E geralmente a passagem que você fica nos países não tem, vou ficar 1 ano, é conforme a demanda. Sim. O cara chamou. Exatamente. Uau. Sim. Nós somos assim. Os missionários. E hoje aqui em São Paulo você está com mais missionários? Está sozinho ou não? Eu estou sozinho aqui. Nós em Brasil só temos 2 missionários. Jeová amado. Sim. Em todo o Brasil nós temos 2 missionários. E por isso agora em Rio estamos a fazer mais trabalho. Né? E está com pouca gente porque tem poucas pessoas? Tem poucas pessoas, exatamente. Sim. Olha. É por isso, porque conforme a necessidade de região, né? Se aqui há mais membros da comunidade, aí vai precisar mais missionários também, né? Mas por enquanto somos 2, mas estamos a fazer esse trabalho para expandir a mensagem. Exatamente. Mas agora se a gente for ver, DJ, não sei se você concorda, DJ, você tem que idade, DJ? 25. É novo. Eu tô com 46. Eu sou de uma geração que ir pro colégio, virar, como fala, meu Deus? Coroinha... era cultural, né? Eu percebo que hoje as pessoas fogem muito, né? Esse chamado, né? Esse apresentar para Deus, oferecer para Deus, na nossa época era mais comum, né? Hoje acho que houve um afastamento, né? Então, acho que é como se fosse seminário, né? O que a gente tem aqui no Brasil como seminarista, sim, lá fora o motivo de ter ido pro seminário foi de ter sido coroinha. Fiquei... Uau, é verdade. Entre coroinha e acólito foram 16, 17 anos. Você tá brincando, jura? Juro. Mas aí vai uma curiosidade para vocês, para quem nos acompanha. Eu tive um momento da minha vida que eu estava num momento de decisão. E aí eu tinha 3 alternativas. Ou eu ia pro exército, ou eu ia virar seminarista, ou eu ia trabalhar em cruzeiro. Cruzeiro. Porque eu precisava de casa. Na época eu não tinha, olha só, eu não tinha onde morar. E aí a forma mais inteligente de não pagar aluguel... essas 3 coisas. Eram essas 3 opções. Como eu não dominava inglês, não domino até hoje, o cruzeiro foi ficar de lado. Só que aí para entrar para seminarista e para o exército eu não tinha idade. Mas eu também acredito muito que tudo que eu vivi foi necessário para que hoje eu pudesse estar aqui conversando com Itchan. E com meu amigo DJ. Meu irmão, cara, eu ficaria a tarde inteira aqui batendo um papo. Tem tanta pergunta para te fazer, menino. Que coisa. E a gente foi pego de surpresa nessa entrevista aí, gente, para quem acompanha a gente se encontrou aqui na sala. E aí o Rodrigo deu a sugestão. Eu falei, o mundo é oportunidades, né? Exatamente. Você deixou passar a oportunidade. Meus amigos, a gente tem mais 2 minutinhos, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. A Meire está lá, a Meire de São Paulo também, uma fofa, uma querida. Quero agradecer a todo mundo que acompanha a gente, que dá a sua curtida, que compartilha. Esse trabalho aqui, gente, ele só tem continuidade por conta do incentivo de vocês, viu? Muito obrigado, tá? Meu irmão, eu quero que você me dê agora, né? Deixa uma mensagem para quem está ouvindo a gente aí. A única coisa que eu queria dizer, eu vou falar do meu objetivo, né? É que pessoas, maioria das vezes, pessoas são mal informados ou não têm conhecimento sobre religião islâmica, nesse caso, na minha religião, né? E estou a fazer só esse trabalho, pessoas pensam que ou você está a receber muito dinheiro ou você quer tornar todo mundo muçulmano. Não é meu objetivo. Meu objetivo é para pessoas conhecerem como é que são os muçulmanos, o que é que eles fazem, quais são os mandamentos deles. Uau. E depois
quem é Deus e conhecer Deus e ficar mais próximo a Deus. Porque para chegar até Deus tem vários caminhos, não é só um único caminho. Religião serve para chegar até Deus. Então, se alguma pessoa está usando esse caminho e está chegando até Deus, o objetivo está a tirar. Que legal. Então, nosso objetivo, nosso destino tem que ser o mesmo para chegar até Deus e amar Deus. E se nós temos aqui Deus no coração, não vamos ter dificuldade de perdoar ninguém. Ele é muito bom, esse menino. Esse menino conseguiu amarrar aqui com uma genialidade. Eu fiquei fã desse menino. Não é verdade, DJ? Fantástico. Olha, se fosse ensaiado, não sairia não melhor daria certo. Saiu, viu? Gente, eu vou me despedindo, então. Falta um minutinho. Quero agradecer a todos. Quero estender o convite para uma próxima. Para a gente se preparar mais. Você vai hoje para São Paulo já? É. E você volte, viu? Você, por favor, volte. Eu quero te levar na Rua do Porto, né, DJ? Vamos comer um... Não vim aqui com essa intenção. E agora, a próxima vez, que já vai acontecer da mesma maneira, né? Nada aí... Não, mas viu? Próxima vez leva nós lá. Vamos pra lá. Vamos. Lá não conheço. Olha só, você também não conhece? Não, lá não. Vamos. Jura? Então eu é que dou o convite a vocês. Olha o cara de Paulo, da próxima vez leva nós. Gente, é isso aí, gente. Muito divertido. Volto a falar, dá para mais conversas, né? Mas o que a gente tem para hoje, é o tempo que tem. Para encerrar, então, gente, se você hoje está com algo que está te corroendo, se você hoje, de repente, sente que não foi um dia legal, eu sou simpatizante, não posso falar religião, mas eu sou simpatizante de tal religião X, e a gente tem uma cultura que a gente não pode dormir se tiver ressentido com alguém. Eu falo que a mágoa, o não perdão, ele é um ácido, corrói a gente aos poucos. Então, se você que pegou a gente aí no meio do caminho, nosso bate-papo foi sobre perdão, né, sobre a importância de liberar perdão, né, sobre as consequências do não perdão. O não perdão mata a gente, produz um monte de cortisol. Posso contar um incidente? Agora. Não é meu, mas é um dito do nosso profeta, um incidente do nosso profeta, fundador do Islã, que uma vez ele recebeu uma revelação que tal companheiro, seu companheiro, é muito favorável a Deus. Tá. Então, o santo profeta foi para aquele companheiro perguntar, o que você faz com que Deus ficou bem próximo a você? Qual é a ação que você faz com que... Então, ele disse que todas as noites que eu dormo, circulo na minha mente, na minha cabeça, todas as pessoas que eu encontrei hoje, e se tive barriga com alguém, eu perdoo antes de eu dormir. Eu digo ao Deus que eu perdoei todo mundo. Que é o princípio da oração nossa, né? Exatamente. Pai nosso, né? E esse ato foi tão adorável a Deus que Deus ficou bem próximo a ele. Ou seja, até para a gente se conectar com aquilo que é superior a gente, exatamente, é necessário perdoar. Né? Exatamente, é verdade. Gente, amei.com.br. Ficamos por aqui. Esse é o Papo de Quinta-feira. Eu sou o André Dunker. Esse é o nosso amigo Itcham. Sim. E esse é o nosso DJ Marcão. Até a nossa próxima quinta-feira. Gostou? Posso fazer um convite?